Boa noite, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja com cada um de vós, amados irmãos e amigos, você que me ouve. Eu sou o presbítero Dionísio Júnior da Igreja Presbiteriana Betel, aqui na cidade de São José dos Campos, e é um grande privilégio que Deus me deu de poder compartilhar um pouco daquilo que Deus tem falado ao meu coração. Assim eu o convido a abrir a sua Bíblia em Salmos de número 130. Esse vai ser o texto da mensagem de hoje. Salmo de número 130, assim diz a palavra do Senhor. Das profundezas clamo a ti, Senhor. Escuta, Senhor, a minha voz. Estejam alertas os teus ouvidos às minhas súplicas. Se observares, Senhor, iniquidades, quem, Senhor, subsistirá? Contigo, porém, está o perdão para que te temam. Aguardo o Senhor, a minha alma o aguarda. Eu espero na sua palavra. A minha alma anseia pelo Senhor, mais do que os guardas pelo romper da manhã. Mais do que os guardas pelo romper da manhã, espere Israel no Senhor, pois no Senhor há misericórdia, nele copiosa redenção. É ele quem redime a Israel de todas as suas iniquidades. Vamos orar? Maravilhoso Deus, nós agradecemos ao Senhor pela tua palavra. E queremos rogar que o Senhor venha com teu Santo Espírito trazer a interpretação correta da tua palavra. E que o Senhor venha aplicar essas verdades, ó Deus, em nossas vidas. E que em nome de Jesus possamos ser transformados, ser renovados, ó Deus, pela tua palavra. É o que nós oramos a ti em nome de Cristo Jesus. Amém. Este Salmo de número 130, ele está contido no livro 5. O livro dos Salmos, os 150 Salmos, eles são divididos em 5 livros. E no caso, o 130, ele está contido no livro de número 5. Essa divisão dos Salmos em 5 partes, ela é antiga, ela é encontrada lá mesmo na Septuaginta, que foi escrita antes mesmo de Cristo, que é a tradução do Antigo Testamento para o grego. E ela tem várias classificações, os salmos, né? Ele aqui é considerado como um cântico de romagem. Esse cântico de romagem era justamente o povo, quando ele estava em peregrinação até Jerusalém, eles iam cantando esses cânticos de romagem. Também, quando saíram do exílio, também eles acabavam cantando esses cânticos de romagem. Então, enquanto estavam peregrinando até Jerusalém, né, eles cantavam esses cânticos. Esse daqui é um dos salmos que eles cantavam. Também existem outras qualificações que é concedida a esse salmo. Por exemplo, ele está classificado como um salmo de lamentação, que é justamente uma súplica que é feito a Deus. É como se fosse dirigido a Deus uma súplica, algo lá do profundo do coração do homem. E também ele pode ser considerado, uma outra classificação para ele é justamente como um salmo de penitência. São 7 salmos de penitência e ele seria considerado o 6º salmo de penitência. Diante disso, eu gostaria de trazer o seguinte tema à mensagem de hoje: oração de um pecador consciente. Por que oração de um pecador consciente? Justamente porque nós encontramos aqui, pelo menos em 2 grandes partes aqui, a respeito falando a respeito de pecado e perdão, a respeito de algo que Deus faria com o homem em relação à sua situação pecaminosa. Né? Vemos aqui, por exemplo, no versículo de número 3 e 4, que ele fala sobre iniquidades, que ele fala sobre perdão. E vemos lá também, no versículo de número 7, falando sobre misericórdia. Vemos, por exemplo, no versículo de número 8, falando sobre iniquidades. Então aqui nós vemos justamente ele falando um pouco sobre essa situação do homem em pecado em relação ao seu Deus. E na verdade, se considerarmos, ele está falando de um crente que verifica a sua situação de pecador e se dirige a Deus. Então, eu vejo aqui nesse texto pelo menos 4 divisões claras, que seria do versículo 1 até o versículo 2, que denominei que
consciente, né, dentro do tema de oração de um pecador consciente, podemos ver aqui na primeira parte, consciente de quê? De quem pode ouvi-lo. Também aqui no versículo 3 até o versículo 4, consciente de quê? De quem pode perdoá-lo. Do versículo 5 até a parte do versículo de número 6, consciente de quê? Uma oração de um pecador consciente, e consciente de quê? De quem pode atendê-lo. E da segunda parte do versículo de número 6 até o versículo de número 8, consciente de quê? De quem pode redimir o seu povo. Vejamos então essa primeira parte, que é a parte que fala aqui do versículo de número 1 até o versículo de número 2. É a oração de um pecador consciente, consciente de quem pode ouvi-lo. Aqui diz: das profundezas clamo a ti, Senhor. Escuta, Senhor, a minha voz. Estejam alertas os teus ouvidos às minhas súplicas. Você pode parar para pensar e falar assim, mas ele está falando que clama. Clama no sentido de falar alto, no sentido de exclamar a seu Deus, rogar a seu Deus. E ele está falando aqui que ele clama das profundezas. Que estranho, tem hora que talvez você poderia pensar, mas que profundezas é essa? A ideia aqui é justamente de uma angústia muito grande, que o salmista estava sentindo. E pelo contexto aqui nós podemos entender que é justamente uma angústia que ele estava sentindo justamente por causa da questão do pecado, das consequências do pecado. Pode até não ser a questão de um pecado em específico. Aqui não fala a respeito de um pecado específico, mas o pecado nos traz angústia. A verdade é essa, o pecado desde que quando entrou no mundo, e cada um de nós somos pecadores, nós somos, de certa forma, em algumas vezes nas nossas vidas, nós ficamos angustiados. E ficamos angustiados justamente por causa da questão do pecado. E aqui ele está se sentindo extremamente angustiado. Ele está muito angustiado. E então, ele nessa sua angústia, aqui nós vemos no versículo de número 2, ele fala: escuta, Senhor, a minha voz. Ele está clamando ao Senhor, parece que ele está repetindo ao Senhor o seu clamor. Senhor, ouve a minha voz, Senhor. Ele diz: estejam alertas os teus ouvidos às minhas súplicas. Parece que ele estava clamando a Deus e parecia que o Senhor não estava o respondendo. Parecia que Deus estava silente com relação àquela sua súplica. Ele estava angustiado, estava clamando a seu Deus e seu Deus não estava o respondendo. E ele diz então: Senhor, escuta essa minha oração, eu estou clamando a ti, ouve, esteja atento os teus ouvidos ao meu clamor. Deus, de fato, ele está atento ao clamor do seu povo, ele está atento. Na pior situação que nós possamos estar na nossa vida, viver na nossa vida, qualquer situação difícil, Deus ele está vendo, isso é um fato. Mas muitas vezes nós clamamos a Deus, nós pedimos ao Senhor alguma coisa e parece que Deus ele não responde. Deus ele está no silêncio. Muitas vezes nós pensamos que Deus ele não está nos ouvindo, justamente porque nós não estamos ouvindo a sua resposta. Senhor, nós temos clamado e o Senhor não tem nos ouvido. Talvez, por exemplo, nesses momentos de pandemia, quando nós estamos orando tanto ao Senhor para que acabasse com essa pandemia, diante do sofrimento, tantas pessoas morrendo, muitos amigos morrendo, pessoas que nós conhecemos adoecendo. E aí a gente muitas vezes orando e pedindo para que Deus acabe com essa pandemia e até agora não acabou. E a gente pensa assim: Senhor, será que o Senhor não está me ouvindo? Será que o Senhor não vai me responder? Aqui o salmista ele clama ao Senhor, ele justamente chega no altar do Senhor, o seu clamor, falando: Senhor, ouve meu clamor. Mas na verdade aqui, no decorrer, nós vemos que ele clama, essa angústia que ele sente no seu coração está bem relacionado com a questão do pecado. Nós vemos aqui, por exemplo, no versículo 3 e 4, no qual eu intitulei também que ele é consciente de quem pode perdoá-lo. E
quem pode perdoá-lo é justamente o Senhor. Aqui diz: se observares, Senhor, iniquidades, quem, Senhor, subsistirá? Contigo, porém, está o perdão, para que te temam. Ele reconhece aqui a questão de um Deus soberano, de um Deus santo, e ele diz assim: se o Senhor simplesmente observar as iniquidades dos homens, quem, Senhor, que vai sobreviver? Desde a queda de Adão, se o Senhor simplesmente só olhasse para a questão do pecado do homem, se o Senhor não tivesse um coração perdoador, se o Senhor não fosse longânimo, quem que estaria vivo até hoje? De fato, amados, a angústia aqui que ele estava sentindo era com relação à questão do seu pecado. Muitas vezes sofrendo consequências do próprio pecado. E querendo ou não, qualquer angústia é consequência do pecado. Todos nós somos pecadores e sofremos as consequências dos nossos pecados. Se Deus ele quisesse extinguir a humanidade por causa do pecado, pelo fato dele ser santo, ele não estaria errado. E aqui ele mesmo está dizendo: se o Senhor ficasse observando, se o Senhor ficasse tomando em conta, sem ter a longanimidade, o Senhor tinha levado todo mundo, já tinha matado todo mundo. Porque não há ninguém santo, não há ninguém que busque o Senhor. Quem subsistirá, quem viverá diante de um Deus santo, diante de um Deus santo, que não tem iniquidade, sendo que todos têm iniquidades. E aqui ele tira a conclusão de que justamente subsistem, eu e você estamos vivos hoje diante dessa graça de Deus, justamente porque nele está o perdão. Somente em Deus está o perdão. Somente ele pode perdoar. E a ideia aqui justamente do perdão, ele fala: contigo, porém, está o perdão, para que te temam. A ideia é justamente para que as pessoas respeitassem a Deus, para que as pessoas tivessem reverência a nosso Deus. Então, somente através dele nós podemos ter perdão. Somente Deus, ele pode tirar esse fardo. Somente ele pode tirar essa angústia que o pecado ele traz. Ele estava profundamente angustiado com as dificuldades que ele estava passando. E aqui ele entende que somente em Deus pode tirar esse seu fardo. Somente nele está o perdão. Ele reconhece aqui conscientemente que somente Deus pode perdoar. Mas além de ele ser consciente de quem pode ouvi-lo, de quem pode perdoá-lo, nós vemos aqui também no versículo 5 e parte do versículo de número 6, quem pode atendê-lo. Aqui diz o texto: aguardo o Senhor, a minha alma o aguarda, eu espero na sua palavra. A minha alma anseia pelo Senhor mais do que os guardas pelo romper da manhã. Aqui ele está dizendo que ele aguarda no Senhor. Eu estou clamando ao Senhor. Senhor, ouve a minha voz. Não fique silente, Senhor. Me responda. Eu sou pecador. Eu sei que não tenho nada de bom. E sei que se o Senhor quisesse me levar, me matar, o Senhor estava totalmente correto. Porque o Senhor é santo e eu não sou. E aqui ele diz: mas ainda assim eu aguardo no Senhor. O Senhor é a minha esperança. Ele diz: eu espero na sua palavra. Muitos querem a resposta de Deus para as suas situações. E muitas vezes a resposta de Deus está dentro da sua própria palavra. Ele diz: eu espero na sua palavra. Deus ele tem feito muitas promessas na palavra dele. E nós devemos conhecer a sua palavra justamente para que venhamos a conhecer as suas promessas. Muitas coisas nós temos como promessas de Deus que nem ele fez, mas nós devemos conhecer dentro da sua palavra. E aqui ele diz a respeito dessa sua esperança: a minha alma anseia pelo Senhor mais do que os guardas pelo romper da manhã. Irmãos, eu servi a aeronáutica por 4 anos e eu tirei alguns plantões, né, na aeronáutica. E de fato, quando chega a noite,
a gente ansiava demais que chegasse de manhã cedo, né? Nessas trocas de turnos e tal. A gente ansiava demais. Eu lembro de sempre orar, Senhor, que chegue logo amanhã, que chegue logo o dia, justamente porque é uma situação meio que de perigo, porque você não tem muita noção das coisas que estão ao seu redor por causa da escuridão. Eu lembro que teve uma rebelião, inclusive na cadeia aqui de São José dos Campos, num dos plantões que eu estava no CTA, e vários presos eles foram para o CTA. Eu lembro que foi uma noite longa, muito longa para quem esteve de plantão naquele dia. Eu lembro que de madrugada eu tive que ir para a caixa d'água do CTA lá para guardar a caixa d'água. E eu passei a madrugada todinha ali e guardando ali, né, escondido, guardando. E eu acredito que eu nunca orei tanto no meu serviço para que o dia rompesse logo, justamente porque a gente não conseguia ver. Ora, os presos, eles adentraram aqui o CTA, e aí o que a gente pode fazer agora nessa escuridão? A gente não consegue ver as coisas, não consegue ter muitas percepções. Então a ideia nossa lá, nesse dia principalmente, nós estávamos ansiando demais que amanhã chegasse. E assim ele diz aqui nesse texto, que ele anseia mais que os guardas pela manhã, pelo romper da manhã. É muito difícil você tirar a guarda, por exemplo, à noite, principalmente lá nas muralhas. Você não sabia se o inimigo estava muito próximo. A questão da luminosidade extremamente precária. De manhã você consegue ter uma visão bem panorâmica a respeito de tudo que está acontecendo fora das muralhas. Mas à noite você não tem condições. Então, eles tinham essa ansiedade. A ideia aqui é justamente, Senhor, faz logo. Senhor, faz logo. Eu aguardo com ansiedade a sua resposta. A resposta àquilo que eu tenho clamado. Eu tenho clamado para que o Senhor tire essa angústia de mim, me livre desse sofrimento. E enquanto eu aguardo essa resposta do Senhor, é isso que o salmista está falando aqui. Ele está reconhecendo, ele é consciente dessa situação dele, do seu desespero. Ele está consciente de que Deus ele é santo e que ninguém poderia subsistir diante de um Deus santo. Mas ele aqui com esperança, ele aguarda esperançoso que Deus responda o seu clamor. E ainda vemos aqui no final de que ele faz uma oração de um pecador consciente. Nós vimos que ele era consciente de quem pode ouvi-lo, consciente de quem pode perdoá-lo, consciente de quem pode atendê-lo, e agora consciente de quem pode redimir o seu povo, que nós vemos aqui. Mais do que os guardas pelo romper da manhã, espere Israel no Senhor, pois no Senhor há misericórdia, nele copiosa redenção. É ele quem redime a Israel de todas as suas iniquidades. Ele então está falando daquilo que ele sentia. No versículo de número 5 e 6, ele fala assim: sinta isso também, Israel, povo de Deus, anseie pelo Senhor também, assim como eu estou ansiando pela resposta, também anseie, povo de Deus. É isso que ele está querendo dizer. Ele está querendo dizer ainda que espere Israel no Senhor, pois no Senhor há misericórdia. E aqui a ideia de misericórdia é de amor leal. É uma ideia de amor leal. Nele há grande redenção. Somente ele pode redimir o seu povo. E a ideia aqui de redimir é justamente daquela pessoa que saía à guerra e muitas vezes na guerra ele perdia e virava escravo, e a sua família ia e o resgatava. A ideia era justamente comprar de volta. Comprar de volta. Então aqui quando ele fala redime a Israel, é ele que compra de volta. Ele que compra de volta. E ele fez isso. Como que ele redimiu a Israel das suas iniquidades?
dando o seu próprio Filho, Jesus Cristo. Ele foi aquele que morreu na cruz, justamente para que nós tivéssemos acesso ao Senhor. Quem pode subsistir? Quem entende iniquidade pode subsistir ao Senhor. Se o Senhor não tivesse longanimidade, e através de Cristo Jesus, ele redime o seu povo, somente através de Cristo Jesus. Amados, nós vimos hoje a respeito de oração de um pecador consciente. E nós vimos aqui que ele era consciente de quem poderia ouvi-lo, também de quem poderia perdoá-lo, também de quem pode atendê-lo e, por fim, de quem pode redimir o seu povo. O meu desejo é que você, se estiver passando por alguma dificuldade muito grande, que você possa clamar ao Senhor, que você possa lembrar quem pode ouvi-lo. Talvez você pense que ele esteja realmente silente. Deus não parece que não está ouvindo a minha voz, mas saiba que ele está ouvindo a sua voz. Saiba que tudo aquilo que pode acontecer, até mesmo de ruim na sua vida, também está relacionado com o próprio pecado. Se não fosse o pecado, nós não teríamos essas dificuldades que nós temos. E assim nós devemos reconhecer diante de Deus o nosso pecado, que é Ele que nos traz angústia. Senhor, perdoa o meu pecado, tira de mim esse fardo, essa carga que está em cima dos meus ombros. E Ele diz que se nós buscarmos, Ele vai nos aliviar as nossas cargas. Entregue ao Senhor todas as suas cargas. Entregue a Ele. Ele é aquele que pode dar esperança. A esperança justamente de fazer aquilo que é necessário em nossas vidas, principalmente o perdão. Esperança principalmente do perdão. E aqui nós vimos que somente através do perdão concedido através da morte e ressurreição de Cristo Jesus, aquele que derramou o seu precioso sangue, justamente para que nós tivéssemos vida, é somente através dele que nós podemos ter a remissão dos nossos pecados, todos eles pagos por Cristo Jesus ali naquela cruz. Que Deus derrame da sua graça sobre a sua vida e que, em nome de Jesus, você possa entregar tudo aquilo que de fato esteja difícil em sua vida, possa entregar ao nosso Deus, sabendo de que Ele ouve a sua voz. Clame a Ele e Ele te responderá. Aqui diz, espero na sua palavra. A própria palavra de Deus, ela também pode trazer respostas a você. Busque ao Senhor, que Ele te ouve e Ele te responde. Vamos orar mais uma vez? Maravilhoso Deus, nós agradecemos pela Tua palavra, agradecemos a Deus, porque o Senhor é um Deus que ouve o nosso clamor e o Senhor responde. Mesmo quando nós pensamos que está demorando, ó Deus, as Tuas respostas, mas o tempo do Senhor é o tempo correto, o tempo do Senhor é o melhor tempo. Ó Deus, que venhamos a ter fé, ó Deus, nas verdades do Senhor, ó Pai. Sabendo, ó Deus, que o Senhor é a nossa esperança, esperança, ó Deus, de salvação, esperança, ó Deus, de perdão. Ó Deus, somente através do Senhor nós podemos encontrar verdadeira salvação. Derrama da Tua graça sobre o Teu povo, que o Senhor, ó Deus, venha fazer maravilhas em nosso meio, Pai. Esteja com aqueles, ó Deus, que estão em dificuldades, ó Pai. Responda às suas orações. É o que nós oramos a Ti em o nome de Cristo Jesus. Amém.